Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre a farinha de arroz. Muitas pessoas têm me pedido para gravar vídeos falando mais sobre farinhas diferentes, alternativas à farinha de trigo. Então, eu vou falar mais sobre os benefícios dela, os pontos positivos e alguns pontos para você prestar atenção. Fica aí até o final, porque você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde e boa forma, você vai ao meu canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho, tem vídeo novo todos os dias, você vai adorar com certeza. Aproveita também e dá um pulinho lá no Instagram, me segue por lá, que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades. É o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite também. Eu tenho muitos vídeos aqui falando sobre farinhas diferentes. Tem um vídeo falando mais, assim, de uma forma genérica, né? Sobre o melhor substituto à farinha de trigo, onde eu dou algumas opções interessantes. Tem um vídeo falando mais sobre farinhas low carb, basicamente farinha de oleaginosa e de semente, onde eu falo de farinha de amêndoas, farinha de amendoim, farinha de linhaça, farinha de chia, tem umas coisas bem interessantes lá no vídeo. Tem um vídeo falando especificamente da farinha de coco, então eu vou deixar isso tudo aqui embaixo na descrição para você. Farinha de aveia, né? Tem um vídeo aqui falando já também. Então hoje eu quis falar para você sobre a farinha de arroz, porque muitas pessoas vêm me pedindo para falar sobre farinhas diferentes. As pessoas querem tirar o trigo da alimentação por conta, enfim, mesmo de se sentirem mais inchados com o trigo, terem uma digestão piorada, terem doença celíaca, e falam para mim: Patrícia, eu preciso tirar o trigo, quero alternativas mais saudáveis, menos inflamatórias para o meu intestino. E eu queria saber mais sobre a farinha de arroz. Então vamos começar a falar mais sobre ela, então. A farinha de arroz vem do arroz mesmo, né, gente? O arroz normalmente vai ser moído numa moedora de grãos até formar farinha, e é isso mesmo. E existem algumas opções na hora de você comprar. A opção mais saudável para você utilizar a farinha de arroz é se você puder comprar a farinha de arroz integral. Ela vai ser um pouquinho mais escura, porque a farinha de arroz tradicional é bem branquinha mesmo. Ela é muito utilizada no Oriente, no Japão, na China. Eles têm muito hábito de utilizar, eles comem muito arroz lá, né, com certeza. Então a farinha de arroz também é uma coisa assim, né, básica, um dos pilares da alimentação no Extremo Oriente. Então, se você puder acrescentar, na verdade, na sua alimentação a farinha de arroz integral, vai ser melhor para você, porque tudo que é integral em termos de cereais conta com o grão inteiro. Então, você vai ter também as fibras ali da casca. Então, você vai ter mais benefícios relacionados às fibras, como o melhor funcionamento do trânsito intestinal, diminui o índice glicêmico da farinha, dá mais saciedade. Então, quando você for escolher para comprar, opta sempre pela farinha de arroz integral, que já vai sair na frente. A farinha de arroz integral, ela é tradicionalmente sem glúten, né? Porque ela vem do arroz e o arroz não tem glúten. Então, para muitas pessoas que querem fazer uma substituição, a alimentação, né, rica em glúten, ou querem pelo menos diminuir a quantidade de glúten no dia a dia, passam a usar a farinha de arroz para dar uma equilibrada nesse sentido. A gente sabe que o glúten pode ser muito alergênico para muitas pessoas e ele pode causar a doença celíaca para algumas pessoas, ou até mesmo a sensibilidade ao glúten não celíaca, em que você tem vários dos sintomas compartilhados, mas não tem aqueles sintomas mais relacionados a anticorpos e inflamação específica ali no intestino. Eu tenho um vídeo falando mais sobre isso e eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição para você. E tem pessoas que querem retirar o glúten da alimentação pela questão de permeabilidade intestinal, pela questão de imunidade. Então a farinha de arroz pode ser uma boa opção, porque ela naturalmente não tem glúten. Muitas pessoas querem utilizar ela também por ela ter um sabor mais neutro. Ela vai bem com doce, vai bem com salgado. E ela, enfim, né, não tem um sabor pronunciado, porque farinhas sem glúten existem várias, saudáveis, inclusive farinha de grão de bico, farinha de quinoa, farinha de milho, enfim, muitas opções mesmo, mas com sabor muito pronunciado e às vezes com a textura muito diferente para a massa. Ela se comporta de uma forma muito similar à farinha de trigo em muitas preparações, e tem uma característica visual também muito parecida, o sabor é bem neutro, então por isso que ela acaba sendo uma opção tão interessante para fazer essa substituição. Outro dado interessante é que a proteína do arroz é uma das proteínas menos alergênicas que existem. Então, se você é uma pessoa com tendência a alergias alimentares, a proteína de arroz é uma das menos alergênicas, então usar a farinha de arroz provavelmente não vai dar grandes impactos para você. Ela é uma proteína de melhor tolerância, então por isso que muitas pessoas que são mais alérgicas optam por utilizá-la também. Existem algumas questões para você tomar cuidado quando você for acrescentar a farinha de arroz nas suas preparações, é que ela não é de forma nenhuma
uma farinha pouco calórica. Em termos de calorias, comparativamente, é muito semelhante à farinha de trigo, porque também, né, gente, ela vem de um cereal, ela vem do arroz, um grão, né, o arroz. Então é interessante que você se lembre bem que ela é uma farinha com uma quantidade muito grande de carboidrato e que ela vai ter um índice glicêmico alto, sim. Mesmo a farinha de arroz integral tem proporcionalmente uma quantidade de fibras maior, mas não é nada assim que justifique muito, vai ser um índice glicêmico baixo. Não é como uma farinha de grão de bico, não é como uma farinha de quinoa. Então, o índice glicêmico dela é mais alto. Então, se você está em processo de emagrecimento, é interessante que você controle um pouco a refeição, né? Ou que você dê uma organizada na própria receita, acrescentando mais fibras, mais proteínas, mais gorduras saudáveis para diminuir o índice glicêmico dela. Lembra sempre que você pode ajustar as receitas para, enfim, né, dar uma equilibrada nos nutrientes. Por exemplo, se você quer fazer um bolo de banana e você está em processo de emagrecimento, talvez não seja interessante você fazer ele com base de farinha de arroz, que vai ser muito carboidrato e pouca fibra ali proporcionalmente. Então, talvez valha mais a pena você usar aveia ou você usar farinha de amêndoas mesmo. Tem uma receita de bolo de banana com menos carboidratos aqui com farinha de amêndoas, que a gente dá uma equilibrada. Então, é sempre a questão de organizar e lembrar que existe aveia sem glúten, se você tem uma resistência ao glúten, uma alergia, né, na verdade, não pode consumir. Lembra que a aveia, por si só, não tem glúten, então por isso que eu dei ela como exemplo aqui. Eu falo mais sobre isso no vídeo dela, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Quando a gente fala de retirar a farinha de trigo da alimentação, que a gente já é tão bombardeado pela farinha de trigo no dia a dia, é interessante pensar que não necessariamente vai ser uma farinha que você vai falar assim, eu vou usar esta farinha e vai dar tudo certo com ela. Pode ser que receitas diferentes funcionem com farinhas diferentes. Talvez para uma panqueca você use uma farinha de aveia, por exemplo, e para um empadão você use uma farinha de grão de bico. Então é interessante pensar que existem muitas opções sem glúten no mercado que você pode utilizar, se for essa a questão pela qual você está escolhendo a farinha de arroz, e usar de arroz, mas também outras opções interessantes e nutritivas para você compor aí sua base de alimentos de uma forma mais equilibrada. Lembra também que mesmo tendo índice glicêmico alto, como eu falei, você pode fazer preparações em que você acrescente fibras, gorduras boas e proteínas e que fique uma farinha nutritiva interessante, né? Uma refeição nutritiva interessante. Por exemplo, se você for fazer uma torta de vegetais, que você bota brócolis, bota cenoura, bota couve-flor, bota frango desfiado, na massa tem ovo, então tem azeite, aí você usou 3 colheres de farinha de arroz para um tabuleiro que vão dar 10 porções. É pouca quantidade de carboidrato, então mais uma vez, tudo é o caminho do meio, saber equilibrar. Ela pode ser uma farinha muito interessante, sim, para ser utilizada, até porque o custo dela é muito barato. Então, o interessante mesmo é você saber casar da melhor forma possível. Se você tá aqui no vídeo porque você, enfim, não consome glúten, não consome lactose por alguma questão intestinal, lembra que eu tenho aqui no canal uma playlist de receitas sem glúten e sem lactose, com vários tipos de farinhas diferentes, inclusive até com farinha de arroz. E vou deixar essa playlist aqui embaixo na descrição para te ajudar no dia a dia. Lembra que eu tenho aqui no canal um vídeo também falando sobre a proteína de arroz, que também é um produto que muitas pessoas utilizam, as pessoas que são alérgicas, em que a gente compra o shake mesmo de proteína de ervilha, de arroz. E eu vou deixar esse vídeo aqui embaixo para você de proteínas vegetais. E, inclusive, vou deixar aqui um vídeo que eu falo qual é a melhor proteína vegetal, dou algumas comparadas, acho que você vai gostar também. E isso tudo vai ficar aqui embaixo na descrição. Me conta aqui embaixo, então, se você costuma utilizar a farinha de arroz, se você usa a branca mesmo, se você usa a integral, qual é a sua receita preferida com farinha de arroz? Eu vou adorar ver seu comentário. Dá a curtida no vídeo, que isso me ajuda muito. E compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.